Na aula 4, dedicamos exclusivamente às associações, mostrando quais são os seus tipos e como devemos fazer para montar uma associação. Já nessa aula, retomaremos o cooperativismo e sua doutrina. Sendo assim, começaremos pelo objetivo de nossa aula, que é: o objetivo de nossa aula é apresentar os valores e os princípios do cooperativismo, bem como seus principais símbolos no Brasil e no mundo. Todas as organizações e as sociedades em geral são criadas com base em valores considerados fundamentais para o seu melhor funcionamento. Mas o que são valores? Vamos começar apresentando o conceito de valores. Valores são aspectos que orientam as pessoas nas suas práticas diárias e nos seus relacionamentos com outras pessoas e instituições. No cooperativismo, os valores fazem parte da prática cooperativista desde os seus precursores, os pioneiros de Rochdale, conforme apresentamos na aula 2. O slide a seguir ilustrará os valores norteadores do cooperativismo. O primeiro valor destacado na figura é o de ajuda mútua, solidariedade e preocupação com o semelhante. Ocorre quando a cooperativa pretende que todos se esforcem e trabalhem juntos, ajudando-se mutualmente. Outro valor é o de responsabilidade. Ocorre quando os cooperados devem ter atitudes responsáveis para não prejudicar os demais membros da cooperativa, nem seus clientes ou fornecedores. E outro valor, o valor da democracia, ocorre quando as decisões, principalmente de grande importância, devem ser tomadas em assembleias em que todas tenham acesso a cada membro e todos tenham acesso e que cada membro tenha um voto. Outro valor é o da equidade e igualdade. A equidade quer dizer a atitude de reconhecer imparcialmente o direito de cada pessoa. Portanto, na cooperativa não pode haver distinção de pessoas. Todos devem ser tratados igualmente. Todos os associados têm direitos e deveres. E por fim, temos o valor da responsabilidade social. Significa que os dirigentes das cooperativas e os cooperados devem orientar suas ações de forma a proporcionar benefícios à sociedade. Podemos citar como exemplo a participação dos membros de uma cooperativa como voluntário em projetos sociais na própria comunidade da qual está inserida. Por fim, outro valor é a honestidade e a transparência. Os dirigentes devem administrar a cooperativa com a máxima honestidade e transparência. Os relatórios financeiros e contábeis da cooperativa devem ser acessíveis a todos os cooperados. Além de valores, todos nós temos princípios que são revelados por nossas atitudes, representando o que acreditamos ser certo, ser correto e ser leal. Esses princípios são originários desde a primeira cooperativa de Rochdale. Ao longo dos anos, passaram por processo de adaptação, adequando-se às novas formas de organização da sociedade. Sua última atualização ocorreu em 1995, no Congresso Comemorativo do Centenário do Cooperativismo, realizado pela Aliança Cooperativa Internacional. Atualmente, os princípios do cooperativismo são: o princípio da adesão livre e voluntária. As cooperativas são organizações voluntárias abertas a todos para usar seus serviços, sem discriminação de gênero, de classe social, de raça, ideologia política ou de orientação sexual ou religiosa. Outro princípio é a do controle democrático pelos membros. Cooperativas são organizações democráticas nas quais os sócios, os cooperados, participam ativamente do processo de decisão através do voto. Independente do número de cotas que possuem, cada cooperado tem o direito de apenas um voto. O terceiro princípio é o princípio da participação econômica dos membros. Cada membro contribui igualmente com recursos financeiros para a formação de um capital da cooperativa. Por exemplo, ao entrar na cooperativa, cada membro integralizou um capital de R$ 500. O retorno financeiro de cada um será limitado a esse valor.
Se a atividade da cooperativa render um retorno maior do que R$ 500 para cada cooperado, este recurso deve ser considerado como sobras financeiras, pois a cooperativa é uma entidade sem fins lucrativos. Portanto, havendo sobras financeiras, os associados devem destiná-las da seguinte forma: para investimentos na própria cooperativa, para distribuição entre os cooperados, respeitando, nesse caso, o limite de cota-parte, e pode ser também destinada para outras atividades de formação ou assistência técnica. No próximo slide, temos o quarto princípio do cooperativismo, o princípio da autonomia e independência. O funcionamento da cooperativa é controlado pelos associados, que são os donos do próprio negócio. Em outras palavras, a cooperativa tem total autonomia e é independente em suas ações, não dependendo de outras instituições públicas ou organismos externos. Outro princípio é o princípio da educação, treinamento e informações. As cooperativas devem ter sempre como objetivo a educação, a formação dos seus membros, dos seus representantes eleitos e dos seus trabalhadores, capacitando-os para a prática cooperativista para o uso de equipamentos e de técnicas no processo produtivo e comercial. Outro princípio é o princípio da cooperação entre cooperativas, ou seja, da intercooperação. As cooperativas devem trabalhar juntas para que haja um intercâmbio de informações, de produtos e de serviços. Dessa forma, prestam melhores serviços aos seus associados, fortalecem o movimento cooperativista também. As cooperativas são organizadas em entidades representativas que facilitam a sua intercooperação. Um exemplo de intercooperação está quando uma cooperativa do ramo de transporte presta serviços para uma cooperativa agropecuária. As várias cooperativas de todos os ramos de atividades em Minas Gerais, por exemplo, elas são representadas pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Isso acontece em todos os estados brasileiros. Por fim, vamos ao último princípio, é o princípio da preocupação com a comunidade. As cooperativas trabalham para o bem-estar de suas comunidades por meio da execução de programas socioculturais. Esse último princípio ele foi incorporado a partir de 1995. Para finalizar essa unidade, veremos agora os símbolos do cooperativismo. O cooperativismo possui uma simbologia própria, um emblema e uma bandeira. Esses símbolos são utilizados e reconhecidos por todas as cooperativas do mundo. Vamos ao emblema do cooperativismo. Observando o emblema, a parte que se destaca é a dos dois pinheiros, unidos. Segundo a tradição cristã, o pinheiro é o símbolo da importância e da fecundidade. Isso se dá por ser uma árvore bastante resistente que brota em qualquer terreno. O círculo em volta dos pinheiros quer destacar a questão da continuidade, representando a vida eterna nas cooperativas. A cor verde das árvores reforça o princípio vital da natureza e o amarelo está representando o sol como fonte de energia. Vamos agora à bandeira do cooperativismo. A bandeira do movimento cooperativista tem 7 cores, representada pelas imagens de um arco-íris. Cada cor representa uma qualidade do cooperativismo. O vermelho ele é o que representa a coragem. O alaranjado representa uma visão de futuro. O amarelo indica a força e a energia dos cooperados. O verde é a que indica o crescimento de cada um dos cooperados e da cooperativa. O azul representa o princípio do interesse pela continuidade e a responsabilidade social. O anil indica que também há necessidade de ajudar entre si e aos outros. E por último, a cor violeta significa o calor humano e o companheirismo. Além das cores do arco-íris, temos a sigla ACI, que significa Associação Internacional das Cooperativas, e algumas pombas que saindo do arco-íris que simbolizam a paz. Bom, é isso, pessoal. Aqui encerramos a nossa segunda aula da disciplina Associativismo e Cooperativismo. Nessa aula, apresentei vários aspectos
da doutrina cooperativista e espero que tenham compreendido o conteúdo até aqui. Na próxima unidade, ou seja, na aula 3, veremos como se dá a organização do sistema cooperativista, destacando as organizações representativas a nível nacional e a nível mundial e o sistema de classificação das cooperativas. Então, até breve.